Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos em busca de uma resposta a uma pergunta bem objetiva. Vivemos num mundo, afinal de contas, crente ou ateu? Por detrás dessa pergunta, também reside a questão de estarmos melhores sob a égide da religião ou do ateísmo. Noutras palavras, o que é melhor para o mundo em que vivemos? Uma sociedade teísta, isto é, que crê em Deus, ou uma sociedade ateia, que não crê em Deus? O famoso filósofo ateu do século XVIII, Denis Diderot, declarou com força: o homem só será livre quando o último ditador houver sido estrangulado com as entranhas do último sacerdote. Palavras fortes, não é mesmo? Veja que ele está, sem eufemismos, propondo o fim dos ditadores e também dos líderes religiosos como condição sine qua non para a liberdade humana. E Diderot não está sozinho. Vários outros pensadores propuseram que o fim da religião seria o passo essencial para o bem-estar da humanidade. O Marquês de Sade, por exemplo, foi um libertino do século XVIII que disse: a religião é a fonte do despotismo. Em virtude disso, ele dizia que pessoas iluminadas e esclarecidas deveriam se rebelar contra a religião através de um sexo livre, sem nenhuma censura ou moralidade. Outros, porém, foram para o lado da política e chegaram ainda mais longe, pois saíram do campo da teoria para a prática social, emplacando o ateísmo como sendo uma coluna mestra de uma nova forma de governo. E eles tiveram a oportunidade de implementar as suas ideias. A Revolução Russa de 1917 foi, sem dúvida, um dos mais significantes eventos do mundo moderno. Uma das maiores soberanias da Europa, a Rússia, passou a ter condições políticas e militares de dominar uma grande extensão de terras. A sua esfera de atuação era imensa. Assim, com a queda do regime dos czars e a adoção da filosofia marxista e leninista, a Rússia passou a exportar uma ideologia nova e radical de governo que se espalhou pela Eurásia. Aliás, se espalhou tanto pelo argumento quanto pela força armada. Foi um momento ideológico muito marcante na história da humanidade. Embora a famosa Revolução Francesa tenha dialogado estreitamente com ideais humanistas, ela não se tornou um movimento 100% ateu. Alguns de seus líderes ainda nutriam fé em algum tipo de divindade, ainda que fosse um Deus distante, como propunha o deísmo de Voltaire. Mas a proposta do marxismo-leninista era de que um verdadeiro socialismo deveria se fundar num Estado e numa sociedade necessariamente ateístas, ou seja, a estrada do socialismo para aquela corrente demandava uma morte da ideia de Deus. O curioso é que, apesar de tudo, para embaraço dos socialistas, a fé permaneceu na Rússia, quer na forma religiosa da Igreja Ortodoxa, quer na clandestinidade de missionários que não deixaram nunca de levar material religioso para lá. Mas isto é outra história. O fato é que o mundo já contou com um Estado autenticamente ateu, e isto nos pode dar uma ideia de onde estaríamos ou não se estivéssemos numa sociedade sem Deus. Ou seja, será que estaríamos numa sociedade melhor? Pergunte isto para os russos. Eu digo isto porque até hoje existem autores propondo o fim da religião como meio teórico e mais sensato de se obter uma sociedade ideal. Deixe-me dar dois exemplos para você. O escritor ateu Sam Harris não teve medo de processo ao afirmar: o mundo precisa agora de intolerância e não de tolerância. O grau em que ideias religiosas ainda determinam as políticas governamentais, especialmente nos Estados Unidos, representa um perigo para todos. O ex-secretário de Trabalho durante o período Clinton, o economista Robert Reich, declarou: o maior perigo que enfrentaremos no século XXI não será o terrorismo, as epidemias patológicas, a pobreza, a fome ou as guerras, mas a crença religiosa.
a conclusão óbvia desses senhores seria de que esta crença religiosa deveria ser combatida. Assim a sociedade poderia avançar. Mas será? Muitos palestrantes do chamado movimento neo-ateísta pregam a mesma coisa, ou seja, que a religião deve terminar para que a humanidade amadureça. E eles apontam sempre os massacres humanos ordenados em nome de Deus como razão para a sua inquietação. O famoso escritor ateu Richard Dawkins, aproveitando-se de um dos versos da música de John Lennon, a música Imagine, escreveu: "Imagine um mundo sem religião. Imagine nenhum homem-bomba, nenhum 11 de setembro, nenhuma cruzada, nenhum conflito na Irlanda do Norte, nenhuma guerra entre Israel e Palestina. Imagine nenhum Talibã para explodir as estátuas gigantes de Buda no Afeganistão." A lógica apresentada por Dawkins, Harris, Reich, Diderot e outras é a seguinte: a religião faz mais mal do que bem à humanidade. Ora, que muitos absurdos, assassinatos e horrores foram de fato praticados por líderes religiosos, ninguém em sã consciência duvida. A história está aí repleta de maus exemplos. É inegável a quantidade de males que, infelizmente, foram feitos em nome de Deus. Mas, daí a dizer que a religião é a raiz de todos os males sociais e que sem ela nada disso existiria, aí é pura invencionice. Se trabalharmos sério e munidos de dados e fatos bem documentados, veremos que, bem ao contrário do que propagam os autores e palestrantes antirreligiosos, ao longo da história da humanidade, muito mais vidas foram ceifadas por extremistas ateus que desprezavam a fé do que por déspotas religiosos. Quer ver? Então vamos lá. O massacre religioso da Inquisição Espanhola, que durou de 1478 até 1834, ceifou a vida de 32 mil pessoas, segundo a pesquisa do historiador Paul Johnson. Ora, raciocine comigo. Considerando que essa Inquisição durou 356 anos, se você fizer a conta, isso dá uma média de 97 pessoas mortas por ano em nome da fé. A maioria, é claro, judeus. Agora vamos falar de outro massacre religioso estudado a fundo pelo historiador britânico Norman Davies. Estou falando da caça às bruxas. Essa perseguição desumana foi empreendida por fanáticos religiosos e levou para a fogueira ou afogamento um total de 50 mil pessoas, a sua maioria mulheres condenadas por supostamente praticarem a bruxaria. Esse movimento anti-bruxaria durou uns 400 anos e, considerando o número de vítimas, teríamos então uma média de 125 pessoas mortas em nome de Deus a cada ano. Agora, deixe-me fazer duas observações antes de continuarmos o nosso raciocínio. Primeira, ainda que estes números não sejam precisos ou completos, e ainda que eu trabalhe com um total de 3 vezes mais do que a quantidade apresentada, ainda assim estaríamos muito longe dos supostos milhões de pessoas que foram mortas em nome de Deus, segundo a acusação dos neo-ateístas. Outra observação também muito importante. Ainda que fossem apenas 2 pessoas mortas em nome de Deus, a quantidade não elimina o reconhecimento de que estas mortes foram uma nódoa terrível na história da religião. Qualquer injustiça social cometida em nome de Deus, ou seja lá de quem for, é algo simplesmente indesculpável. Nós apenas apresentamos esses dados não com a intenção de minimizar os horrores cometidos em nome da fé, mas para mostrar que eles tornam a religião o grande veneno do mundo, mas ao mesmo tempo não percebem que isso também poderia ser dito, e ainda com muito mais força, a respeito dos movimentos seculares e antirreligiosos que a história conheceu. De acordo com os estudos doutorais feitos por Rudolf Himmen, hoje professor de estudos sociais da Universidade do Havaí, estados que um dia foram comunistas, fascistas, socialistas, como por exemplo o Vietnã, a União Soviética, o Camboja, a Polônia, a China, etc., mataram num período de aproximadamente 50 anos, note, 50 anos, um total de quase 170 milhões de pessoas. Como você vê,
Este é um número muito maior do que os massacres feitos em nome de Deus num período de tempo muito maior. E não se tratam de 170 milhões mortos em guerra. Os números que Himmel descobriu foram de pessoas perseguidas por um regime governamental ateu que não aceitava questionamentos, especialmente vindos de religiosos. Muitos foram mortos pelo simples crime de acreditarem na Bíblia e em Deus. A conclusão do autor desta pesquisa é que não foi a guerra o mal fatal que mais assombrou o século XX, mas sim os governos totalitários, especialmente governos ateístas. A pergunta, portanto, que fazemos aos neo-ateus é a seguinte: o problema da humanidade é mesmo a religião? Ou seria a própria humanidade que, em nome da crença e muito mais da descrença, comete atrocidades sem dó nem piedade? Como dizia Dostoiévski, se Deus está morto, tudo é permitido. Quer ver mais uma coisa? Se for para comparar ideologia com ideologia, Stalin, na justificativa de implantar um regime ateu, custe o que custar, afirmou que a morte de uma pessoa seria uma tragédia, mas a morte de milhões seria apenas uma estatística. Isto é bem diferente das palavras de Jesus, que afirmou que o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fazeis. E o que quereis que os homens vos façam? Fazei vós também a eles. Ora, apontar apenas os genocídios religiosos como forma de considerar a religião um veneno e o ateísmo o antídoto é contar a história apenas pela metade. Regimes antirreligiosos foram muito mais cruéis e implacáveis que regimes religiosos. E além disto, não é justo nem honesto fechar o valor ou o perigo das religiões no círculo dos fanáticos e assassinos em nome de Deus. Colocar Madre Teresa de Calcutá e Osama Bin Laden no mesmo pacote só porque ambos eram religiosos e agiam em nome da fé que possuíam não faz sentido algum. Eles eram diferentes em tudo, inclusive nos objetivos que possuíam e nos métodos que empregavam. Mas essa história de ateísmo na modernidade não começa necessariamente aqui, como Sam Harris, Richard Dawkins e companhia. As suas origens vêm de longa data. E como já foi dito, onde isto começou? Como nasceram o ateísmo e os primeiros questionamentos à existência de Deus? Bem, para começo de conversa, o ateísmo é um desses movimentos sociais difíceis de se mensurar historicamente. Dizer quando e por que ele começou não é uma tarefa fácil. O que se pode dizer é que desde longo tempo já existiam ateus no mundo, embora nem sempre fossem uma maioria. Pelo contrário, em toda a história, eles foram sempre uma minoria, muitas vezes uma minoria escondida. E hoje? Será que hoje existem mais ateus no mundo do que no passado? É difícil dizer ou dar uma resposta objetiva. Em termos numéricos, é claro que sim. Há mais ateus hoje do que no passado, como também há mais crentes, afinal a população do mundo cresceu. Já em termos percentuais, qualquer afirmação neste sentido terá um viés especulativo. Primeiro, porque não temos as estatísticas exatas do passado. E segundo, se considerarmos que num contexto de domínio eclesiástico, como aquele que moldou a Europa medieval, muitos talvez já fossem ateus. É fato que jamais o declarariam por medo das consequências do seu ateísmo. Há ainda que se considerar que o ateísmo é não apenas uma ou uma única forma de questionamento, mas existem outras formas de se questionar a existência e a atuação de Deus. Temos também desdobramentos como o agnosticismo, o deísmo, o panteísmo e outras formas sutis de negação da divindade, ou pelo menos de negação de um Deus pessoal, conforme aquele sugerido na Bíblia Sagrada. De qualquer forma, de um modo geral, a palavra ateísmo, com seus congêneres, ateísta, ateus, tem sido usada de um modo bastante diversificado. Muitos religiosos a tomam como sinônimo de demonismo, depravação, enquanto seculares a interpretam como uma disposição mental inteligente para admitir a realidade como ela é,
sem deuses, sem folclores. Poucos talvez saibam, mas no passado, os cristãos foram oficialmente considerados ateus pelo Império Romano e por isto foram proibidos de exercer a sua fé religiosa. Isto mesmo, os cristãos eram acusados de ateísmo. Quem nos dá essa informação é Atenágoras de Atenas, que escreveu no segundo século uma apologia ao imperador Marco Aurélio chamada Legatio Pro Christianis. O motivo da acusação de ateísmo não era porque os cristãos não aceitavam a existência de Deus, mas sim porque não ligavam nem um pouco para os deuses oficiais do império. Aliás, esta foi a mesma acusação sofrida 600 anos antes pelo grande filósofo Sócrates, um dos principais pensadores da cultura grega. Sócrates foi condenado a beber veneno, pois era considerado um corruptor da juventude ao questionar a eficácia dos deuses do Olimpo. E ao falar de ateísmo na antiguidade, temos de tomar o cuidado de não cometer erros de anacronismo, ou seja, transferir artificialmente uma realidade atual para um tempo e contexto que não lhe dizem respeito. Eu digo isto porque, embora a palavra ateos já fosse conhecida na antiguidade grega, o termo ateísmo só foi inventado no século XVI de nossa era. Mesmo assim, a ideia de um ateísmo positivista só foi sistematizada a partir do século XVIII, quando pensadores declaradamente ateus começaram a ter certa influência política e filosófica, sobretudo na Europa. Sobre isto falaremos depois. Contudo, certos tipos de ceticismo já podem ser localizados na Antiguidade Clássica. Ao apresentá-los, porém, é importante que se explique em que sentido seus proponentes poderiam ou não ser classificados como ateus. Na famosa Ilíada de Homero, composta no século IX a.C., o autor descreve os deuses como corruptos, vãos, caprichosos, egoístas, seres que não merecem respeito. Mas note que, embora Homero demonstre acreditar na existência desses deuses, ele exalta o heroísmo humano a desafiá-los e vencê-los. Por isso, o poema de Homero, ao invés de enaltecer os deuses, elogia heróis humanos ou semi-humanos como Aquiles, Agamenon, Heitor e Paris. Agora, continuando a nossa trajetória, podemos ainda falar de Epicuro e Lucrécio, dois grandes pensadores da antiguidade pagã. O ateísmo, como conhecemos hoje, também não se encontra neles, pois os seus deuses também possuem certa forma de existência, embora muito afastada dos homens. Eles talvez poderiam ser melhor classificados como deístas. Contudo, esses dois personagens são reveladores para nós, pois eles mostram que questionamentos a Deus ou às imagens distorcidas de Deus passadas por líderes religiosos já eram algo comum naquela época. O questionamento a Deus é algo que nos vem de longa data. Afinal, todos esses autores pareciam se revoltar contra a propaganda religiosa que a aristocracia grega e romana faziam para sustentar a injustiça e o domínio impiedoso dos povos. Lucrécio, por exemplo, dizia que a religião era algo inventado pelos líderes para estabelecer o serviço do terror. Outro autor que podíamos mencionar da antiguidade era Marcus Tullius Cícero, o grande advogado e estadista dos dias de Júlio César. Ele entrou numa tremenda crise existencial depois da morte de sua filha Túlia. Ele então escreveu um livro sobre os deveres, no qual defendeu que os homens são livres e não devem nada, absolutamente nada, aos deuses. Esses seres não têm o controle da história e nada na vida é certo ou seguro. Tudo, absolutamente tudo, estaria nas mãos do acaso. Agora, se analisarmos o ateísmo como uma posição filosófica explicada e sistematizada, então devemos dar um salto na história e localizar não as suas raízes, mas pelo menos o seu desenvolvimento ou inspiração nas ideias tardias de René de Descartes, John Locke e George Berkeley, embora estes também não possam ser necessariamente classificados como ateus. Todos esses, do mesmo modo que os autores mais antigos, começaram por criticar a imagem de Deus
que adivinha de uma teologia corrupta como aquela que nasceu na Idade Média, mas ainda assim tinha sua influência na Idade Moderna enquanto viviam esses autores. A queda da Bastilha e a Revolução Francesa foram emblemáticas nesse período de transformações. Mais tarde, vieram outros intelectuais como Feuerbach, Marx, Darwin, Nietzsche e Freud. Esse pessoal estava tão convicto de suas ideias e, ao mesmo tempo, influenciaram tantos pensadores europeus e americanos que muitos pensaram que a religião estaria fadada ao fracasso, que ela desapareceria no século XX. E a Europa parecia corresponder com isto, uma vez que as igrejas eram fechadas em cada vez maior número e a teologia, esta se tornava cada vez mais liberal e secular. Mas, estranhamente, após a Segunda Guerra Mundial, a religião parece ter ganhado alguma força nova, contrariando todos os indícios intelectuais dos anos anteriores. Primeiro porque surgiram intelectuais de peso defendendo dessa vez a fé, nomes como Charleston, C.S. Lewis, Tolkien, Albright e muitos outros. E segundo, porque novos movimentos religiosos no Ocidente pareciam ganhar cada vez mais fôlego, tanto que hoje, segundo pesquisas divulgadas por sites até ateístas, apenas 18% da população mundial não acreditariam em Deus. E olha que esse número é questionado por estar incluindo aí pessoas que simplesmente não professam nenhuma religião, mesmo crendo em algum tipo de divindade. Mas mesmo que ficarmos com os 18%, ainda assim teremos uma maioria absoluta de cidadãos do mundo que continuam crendo num Deus, certo? Aí, neste ponto, os ateus estariam corretos se fizessem uma pergunta ou uma observação crítica a nós crentes. A pergunta seria esta: se a fé em Deus é algo bom e a maioria do mundo crê em Deus, por que o nosso planeta está cada vez pior ao invés de melhorar? Isto mesmo. Afinal de contas, são crentes e não ateus que perfazem a maioria da população do planeta, incluindo pensadores, chefes de estados, professores, empresários, etc. Então, se o mundo é maiormente dominado por crentes, por que ele está piorando ao invés de melhorar? E mais, por que está cada vez maior o número de crentes sem religião? Isto mesmo, pessoas que dizem crer em Deus, mas não querem compromisso com igreja nenhuma. Há alguns anos, houve um lema na juventude alemã que chegou a virar tema de livros. Eles diziam assim: Jesus, sim, igreja, não. Nos Estados Unidos também, o crescente número de pessoas que se adequam ao chamado Churchless Christianity, isto é, um cristianismo sem igreja, é cada vez maior. Veja que curioso o título deste panfleto sobre política americana. Eles odeiam o cristianismo, mas amam outro Jesus. Curioso, não é mesmo? E a falta de piedade religiosa que impera no mundo atual. Se, como disse Jesus, pelos seus frutos os conhecereis, podemos dizer que este realmente é um mundo de maioria crente? Seria um mundo de maioria religiosa? Se for, compensa ter um mundo cheio de religião? Afinal, a fé religiosa é relevante ou os ateus têm razão e ela está sendo um mal que deve ser combatido? Talvez a resposta esteja numa parábola contada por Philip Yancey no livro Perguntas que Precisam de Resposta. Ele se perguntou como seria uma sociedade que descobrisse, para além de qualquer questionamento, que não há Deus, que não há céu. Tal sociedade entenderia que a vida é só essa e não há outra. Logo, a juventude seria mais valorizada que a velhice, pois não há futuro melhor para ansiar. O esporte seria uma obsessão nacional. As capas de revista exibiriam rostos cada vez mais sem rugas e corpos perfeitos. A imagem estaria acima da ética e o lema de todos seria: aproveite o dia de hoje, senão se arrependerá e não haverá como aproveitar o futuro. E ele continua imaginando uma sociedade com cada vez mais crimes, mais hedonismo e mais temor da morte, pois este é o fim absoluto de todo ser humano.
Yancey termina de modo irônico, agradecendo por viver num país que, ao contrário daquela cidade imaginada, acredita em Deus e acredita no céu. Como eu disse, ele foi irônico, pois é exatamente assim que a nossa sociedade de maioria religiosa se encontra nesse exato momento. Em 1973, o famoso psiquiatra Karl Menninger escreveu um livro intitulado O que foi feito do pecado. Nele, o autor conclui que, atualmente, todos os desvios de comportamento são estranhamente explicados ou justificados em questões mentais ou psicológicas, como se não houvesse pecado. Alguém violento, assassino, ladrão, será sempre e simplesmente uma vítima de traumas de infância e não mais alguém que está pecando. E isto era, para o autor, muito estranho numa sociedade que ainda se dizia religiosa. É como se as pessoas não mais pecassem. Entendeu o recado? A impressão que temos é que, embora o mundo não tenha teoricamente aceito a proposta do ateísmo, aceitou ativamente que Deus não existe. Deste modo, concluímos que o ateísmo teórico de uma minoria, os que afirmam que Deus não existe, convive com o ateísmo prático de uma maioria, os que dizem que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. Talvez seja por isto que o mundo está, a despeito das crenças religiosas, cada vez pior. Talvez foi por isto que Cristo perguntou de maneira retórica: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Pense nisto, você que é religioso. Pense nisto e não deixe que sua fé se torne um ateísmo prático, ou, por mais irônico que pareça, um ateísmo cristão. Eu gostaria que você meditasse nessas conclusões e perguntasse: a sua vida é um argumento contra ou a favor da existência de Deus? E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem teremos mais um encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!